Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 383. Conselho de um amigo. E se há uma coisa que aprendi com a história, é que nenhum rei governa para sempre. Um dia, por vontade própria ou de outra pessoa, você não será mais o governante. Uma mudança sempre será necessária, pois nada pode ficar estagnado para sempre. Victor para de olhar para Vlad e olha para o Pis. Como filósofo pré-socrático, Heráclito disse: nada é permanente, exceto a mudança. É entendendo isso que eu peço. Ele se virou para Vlad e olhou nos profundos olhos azuis do vampiro progenitor. Você acha que vai continuar a governar para sempre? Vlad estreitou os olhos. A pergunta de Victor pode parecer simples, mas foi mais profunda do que ele esperava. É por causa de Adonis? Vlad começa a notar mais mudanças que Adonis fez no homem ao seu lado. Victor, eu governei por 3.000 anos. Ele olhou para o Pis. 3.000 anos é muito tempo, e mesmo assim, eu permaneci no poder. E isso nunca vai mudar. Seus olhos brilharam vermelho sangue por alguns segundos. Se você diz... Victor fechou os olhos um pouco e abriu um pequeno sorriso. Ele não estava satisfeito ou desapontado. Em vez disso, suas emoções eram neutras. Vlad estreitou os olhos novamente e olhou para o sorriso do homem, um sorriso que parecia ser um sorriso de escárnio. E aí? Vlad sentiu que havia mais na pergunta de Victor do que ele pensava inicialmente. Ei, Vlad. ... Quem te pediu para governar? ... O que você quer dizer com isso? Nada. Só achei estranho, você parece tão ligado ao título de rei. É como se alguém tivesse lhe dado o fardo de ser rei, e você ficou obcecado com isso. Vlad não conseguia entender onde Victor estava levando essa conversa. Esse é um traço muito humano, vindo de um monstro de 5.000 anos. Victor riu levemente. Ah! Agora ele entendia o que queria dizer. Quando parou para pensar em suas ações, viu que, de fato, suas ações pareciam ser as de alguém muito apegado ao título de rei. Eu sou rei, e eu sou imortal. Portanto, eu posso governar para sempre, mas... é isso que eu quero? Seus pensamentos voltaram para a garotinha na frente dele que estava brincando com outra criança. Opis, sua filha mais nova. Se alguém perguntar a Vlad esta frase, você acha que foi um bom pai? Ele ficaria em silêncio. Ele não seria capaz de responder porque sabia que não era. Opis não era o único, pois a resposta era a mesma para todos os seus filhos. Ele não era um bom pai. Apóstrofo. Às vezes. Só às vezes, eu penso em largar tudo e viver uma vida tranquila. Ele podia se imaginar em uma casa em um lugar isolado com todos os seus filhos e esposas. Esta parecia ser uma visão pacífica, mas como se fosse um sonho impossível, esta imagem quebrou como vidro frágil. Esse sonho para mim já é impossível. Agora era tarde demais. Sim. Era tarde demais. Desde o início, essa visão era impossível para Vlad. Ele nunca buscou a paz ou viveu uma vida pacífica. Ele é um conquistador, um rei. Ele não pode ficar em um lugar comum sem fazer nada. Seus olhos brilharam levemente vermelho sangue quando a imagem de sua esposa sendo dilacerada por um Eldergo apareceu em sua mente. A vingança será minha. Inconscientemente, uma pressão assassina começou a deixar seu corpo. Ódio, raiva, desejo de conquista, desejo de posse, o gosto da vitória, o prazer de matar todos em seu caminho. Todos esses sentimentos eram como uma fogueira gigante no corpo de Vlad, uma fogueira que queimava brilhantemente. Desde o início. Desde o momento em que nasci, a paz nunca foi uma opção para mim. Ei, velho. Você está assustando minha filha. Vlad acordou de seu estupor, olhou ao redor e percebeu que os vampiros estavam olhando para ele com olhares de medo. Até sua filha estava com medo, o único que estava relativamente diferente era Victor. Ah! HMM. Ele se virou. O que ele quis dizer é, sinto muito. Victor falou por Vlad para as meninas. Ignore o que aconteceu. Você sabe como as pessoas são velhas. Elas têm ataques de ansiedade fáceis. As meninas não puderam deixar de acenar com a cabeça mais calmamente quando ouviram a voz de Victor e seu sorriso gentil. Vlad estreitou os olhos um pouco irritado quando ouviu o que Victor disse, mas ele ignorou. Ele sabia que disse isso para aliviar o clima. Você é muito ruim em se desculpar, hein? Cale-se. Eu sou um rei, não estou acostumado com essa merda.
Ouvi de um amigo que um rei sábio sabe que pedir desculpas é o primeiro passo para melhorar. Seu amigo é um idiota. Isso é discutível. Um silêncio caiu entre os dois, e tudo o que restava era observar a paisagem da cidade ao redor deles e ocasionalmente olhar para o piscineiro, que, em algum momento, voltaram a ficar juntos. Você sabe? Sabe o quê? Imortalidade é uma coisa muito longa para ser gasta sozinha. Você fala como se tivesse. Ele fechou a boca quando lembrou que Victor agora tem as memórias de Adonis. Sim, eu experimentei. Victor sabia o que Vlad ia dizer. Mesmo que eu passasse a maior parte do meu tempo deitado em uma cama, às vezes quando Agnes não estava por perto, eu me via olhando para o teto do quarto. E um sentimento de solidão tomou conta do meu corpo. Vlad não sabia se era Victor ou Adonis falando agora, talvez fosse os dois. Como Victor absorveu Adonis, talvez seja Victor. Era uma pergunta complicada porque Vlad sabia que o ato de absorver uma alma que o progenitor considera de alto valor fez com que toda a sua existência mudasse. Isso é algo muito perigoso porque se o indivíduo que o hospedeiro absorve briga ou pretende reagir, uma segunda personalidade pode nascer. Esta é uma possibilidade em torno de 1 em 1 milhão, considerando que são poucos os que resistem ao sangue de um progenitor. O número é tão escasso que pode ser contado com os dedos. O progenitor está literalmente adicionando outra existência do mesmo valor que sua própria alma e fundindo tudo, o que pode causar mudanças muito imprevisíveis. Até o próprio Vlad usou essa técnica apenas 2 vezes em sua vida. A primeira foi com seu pai, e a segunda foi com o homem de quem ele herdou seu nome atual, um homem que era seu amigo mais próximo. Aqueles momentos solitários desapareceram completamente quando Violet e Agnes entraram no meu quarto, e meu dia se iluminou só de ver seus sorrisos. Vlad permaneceu em silêncio. Do que Victor estava falando agora, talvez ele fosse o único que entendesse. Esse sentimento é bastante complexo, confuso e às vezes assustador. Mesmo que Victor explicasse esse sentimento para outras pessoas, elas nunca entenderiam. Pois isso é algo que se deve experimentar para entender. Por causa disso, acho que passar a imortalidade sozinho é assustador. Reino, títulos, conflitos, disputas políticas, toda essa merda deve ser secundária. Reinos podem ser criados, você pode criar novos títulos e, consequentemente, surgirão conflitos e disputas políticas. Se você gosta dessa merda e está entediado o suficiente, basta criar tudo por diversão. Afinal, se há algo que temos, mas, está na hora. Para mim, meus entes queridos são mais importantes, pois sei que só eles estarão comigo no final de tudo. Victor olhou para Vlad. E por um momento, Vlad viu a aparência de Victor subsumindo a de Adonis. E você, meu amigo, você o abandonou. As vozes dos dois homens estavam em sincronia e, por um momento, Vlad pensou que estava falando com Adonis e não com Victor, mesmo sabendo que era Victor na frente dele. Vlad não pôde deixar de abrir os olhos ligeiramente quando ouviu o que o homem na frente dele disse. Victor mostrou um pequeno sorriso, esticado no banco, e sentiu uma leve dor na bunda por causa daquele banco duro. Bem. Ele se levanta do banco em que estava e estala um pouco o pescoço. Ignore o que eu disse. Afinal, eu sou apenas um vampiro mais jovem que não sabe de nada. Victor deu um sorriso brincalhão e logo se virou. Opis. Como se ela fosse uma gata que foi chamada, Opis imediatamente virou a cabeça para Victor, e sem esperar que ninguém dissesse nada, ela se teletransportou para o lado dele. Pai! Victor riu um pouco e deu um tapinha na cabeça da menina. Ei! Velho, você ainda tem tempo. Victor olhou para Vlad, que estava sentado no banco. Seus filhos ainda estão vivos, e eles não odeiam você completamente. Victor levantou Opis pelos braços e caminhou em direção a Vlad. Pontos de interrogação começaram a aparecer em torno de Opis. Tente tratá-los como um pai de verdade, não como um rei. Como se estivesse segurando um gato, Victor colocou Opis no colo de Vlad. O corpo inteiro de Opis estremeceu visivelmente. Vlad estreitou os olhos quando sentiu que sua própria filha estava com medo dele. Papai. Não se preocupe se algo acontecer, você sempre pode usar esse poder. Certo? Victor acariciou a cabeça de Opis. Ela pareceu se acalmar quando percebeu que poderia correr a qualquer momento. Parece que você entendeu, velho. Victor viu o rosto carrancudo de Vlad.
Victor não esperou pela resposta de Vlad, pois sabia que não obteria nenhuma resposta do homem sobre esse assunto. Ei, Opis. Estou indo, seu pai veio te buscar, e você tem que ir com ele. Pequenas lágrimas começaram a aparecer em seu rosto. Ele acariciou a cabeça dela com mais força e bagunçou todo o cabelo dela. Não chore, você é uma menina, grande, e ele é seu pai também. Embora ele seja um pouco desajeitado. Vlad teve uma reação pela primeira vez. Seu corpo estremeceu um pouco quando ouviu a palavra desajeitado de Victor. Dê a ele uma chance, quer você goste ou não, ele é a sua família também. Opis assentiu. Ela não era madura o suficiente para entender completamente o que Victor disse, mas como uma criança que involuntariamente busca carinho de seus parentes, ela pode entender instintivamente o que Victor estava dizendo. Victor. Você. Vlad fechou a boca, sem saber o que dizer agora, já que estava tendo um monte de emoções complicadas. Não era preciso ser um gênio para entender o que Victor estava tentando dizer, e Vlad concordou um pouco com ele. Mas ele não podia. Ele não podia ser um pai. Ei, velho. Você tem 5.000 anos, pelo amor de Deus. Tire o pau da sua bunda e haja como um homem de merda para sua família. Ele abriu a boca em choque, e inconscientemente a memória de um homem que tinha uma boca estupidamente suja e honesta pareceu ultrapassar Victor um pouco. Vlad. Victor se virou e enquanto caminhava em direção a Nero, Kagiev, ele falou, Opis, sempre que precisar de mim. Ele virou o rosto para a garotinha e exibiu um pequeno e gentil sorriso. Você sabe onde me encontrar. Rumble, rumble. Um raio atingiu onde Victor estava, e ele desapareceu, e junto com ele, Eve, Nero e Kaguya também se foram. Apóstrofo. Este pedaço de merda é uma mistura de todas as pessoas que são difíceis de lidar. Vlad sentiu uma dor de cabeça. Apenas 2 seres tinham a capacidade de dizer o que Victor acabara de dizer a Vlad, e esses eram o primeiro líder do clã Eliot e Vlad, o Empalador. Homens que já foram considerados seus melhores amigos. PFF. Aquele filho da puta era realmente alguém muito carismático. Vlad mais uma vez entendeu por que esse homem tinha tantos aliados. Opis olhou para o pai. Vlad, o rei de todos os vampiros, começou a rir divertido. Aquela risada divertida pareceu liberar todos os sentimentos presos em seu coração. Lentamente, ele começou a se sentir mais leve. Mais livre. Era como se o peso que ele sempre carregava tivesse ficado muito mais leve agora. Rei dos vampiros ou não, a existência mais temida ou não, ele ainda é um ser vivo. E como todo ser vivo, ele tem problemas, tem fardos e objetivos. E como vampiro, ele não precisava descansar, mas isso não quer dizer que esse ser não acumula fadiga mental. Apóstrofo. Alexios estava certo. Eu realmente preciso de uma pausa. Ele parou de rir e olhou para o céu por muito tempo. Opis? Você quer saber mais sobre o mundo humano? Os olhos de Opis brilharam ligeiramente vermelho sangue quando ela ouviu a proposta de seu pai maligno. Que tal uma pequena viagem só nós dois? Ela não parecia contra a ideia. Muito bem. Vamos explorar o mundo humano. Se você encontrar qualquer coisa que queira, é só me avisar. Ele abriu um pequeno sorriso. Os olhos de Opis estavam, praticamente brilhando como um farol vermelho. E internamente, ela estava pensando, não é o pai maligno. Mas uma boa. Vlad se levanta do banco e segura Opis em seus braços. E pela primeira vez nos 5 anos de existência da Opis, ela foi passear com seu pai verdadeiro. Uma viagem que a fará ter várias boas lembranças, e que no futuro, ela sempre agradeceria ao seu outro pai por tornar essa lembrança possível. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 384. Skatashi está com ciúmes. Alguns minutos antes de Vlad chegar ao Japão, um portal apareceu em uma sala, e logo uma mulher de cabelos brancos e uma mulher de cabelos loiros saíram. Ti portal cautiti attention of alt homem presente, and locate towards ti portal curiously. Luna, você veio. Ruby falou quando viu quem tinha chegado. Sim. Luna, aquela que foi esquecida, está aqui. Desu. Só pelo jeito que ela falou, Ruby podia entender claramente que ela estava um pouco irritada. Ela até disse Desu, que é algo que apenas personagens de anime dizem. Hugo. Me desculpe. Eu disse que era uma emergência. Eu sei. Ela deu um pequeno sorriso provocante.
De qualquer forma, vamos para Akihabara. Então temos que aproveitar a noite para poder comprar o mangá. Claro. Luna assentiu levemente, mas antes de seguir Ruby em sua saída, ela olhou para Scatachi e se curvou levemente em respeito. Scatachi, que estava perdida em seus pensamentos, apenas assentiu. Mas mesmo que ela estivesse perdida em pensamentos, ela estava ouvindo toda a conversa. Ela sempre teve um olho em sua filha, não importa onde ela estivesse. Natália, você finalmente voltou. Violette falou. Sim. Estive ocupado. Natalia falou olhando para Luna e Ruby, que saíram da sala. Logo sua atenção voltou para o mestre da empregada. Eu posso imaginar, as pessoas estão abusando da minha empregada. TSK, TSK. Natalia quase comentou que Violette foi quem mais abusou dela, considerando que ela sempre pedia coisas aleatórias de Natalia, e de certa forma, as coisas que Violette pede são mais difíceis de obter do que abrir um portal. Shido esntus e alotof energio em openinga portal tachaurea dikno estilo cation andisnt bem protectebion entity. It sometingalotilik breating. O que significa que é um trabalho muito fácil. De qualquer forma, você pode ir buscá-la. Quando Violette estava terminando de retransmitir seu pedido para Natalia, o corpo da mulher tremeu visivelmente, e ela falou rapidamente. Sinto muito, Lady Violette. Lord Victor está me chamando. Ela rapidamente cria um portal e pula nele, nem mesmo esperando Violette terminar de falar. Que diabos? Violette ficou chocada com a forma como Natalia fugiu. HMM. Violette olha para esse barulho estranho vê sua amiga Sasa dormindo no sofá com uma expressão meio boba. Esta cadela, ela estava completamente satisfeita, e agora ela está dormindo como uma criança. Violette sorriu um pouco. É bastante impressionante a rapidez com que ela conseguiu adormecer. Jeanne falou enquanto se sentava elegantemente em uma cadeira que tinha uma mesa redonda. Bem, ela está completamente satisfeita, de muitas maneiras possíveis. Ana comentou, e as meninas puderam sentir um pouco de ciúme em sua voz. Indeed. Jeanne comentou ignoring Violette's gaze. Ela é muito ciumenta. Jeanne não pôde deixar de pensar quando viu o olhar de Violette, mas entendeu um pouco seus sentimentos, pois teve os mesmos sentimentos quando descobriu que Vlad tinha outras esposas. Cadela. Violette para de falar e se levanta rapidamente. Não só ela, Jeanne e Ana também se levantaram. Sasa abriu os olhos e sentou-se no sofá. Scatachi começou de seus pensamentos. Ah! Aquele velho está aqui. Scatachi conhecia aquela pressão esmagadora muito bem. E ela entendia o velho o suficiente para saber que ele nem se preocupou em esconder sua aura. Ele está atrás de nós? Ana falou. Você se valoriza demais. Scatachi riu com desdém. Aquele velho pode ter qualquer mulher que quiser. Eu não duvidaria se ele tivesse uma amante agora. Scatachi falou e então continuou. A única coisa que faz esse homem se mexer são seus filhos. Falando especificamente, sua filha mais nova, Opis. Os rostos de Ana e Jeanne ficaram sombrios. Eles tinham sentimentos complicados agora. Eles estavam felizes que o homem não estava atrás deles, mas irritados por perceberem que não significavam nada para ele. Eles acreditaram completamente nas palavras de Scatachi. A razão para isso é que a mulher nunca mente quando é um assunto que ela considera inútil, e ao contrário de outros vampiros, ela não gosta de se intrometer em fofocas. E ela também é a mulher que mais conhece o rei dos vampiros. Afinal, o homem parece tratá-la como uma filha. Mesmo que Scatachi não goste. Como esperado, eles estão com muito medo. Scatachi falou de repente enquanto ria levemente, como se achasse algo muito engraçado. What happened? Sasa sked. Scatachi olhou para Sasa quando vários pensamentos começaram a passar por sua cabeça. Ela farejou um pouco e ainda sente o cheiro de Victor no corpo de Sasa. Estalando a língua com leve aborrecimento, ela diz, os deuses sentiram o velho também, mas eles fugiram como galinhas na frente de um predador. Covardes. Poucos seres têm coragem de lutar contra alguém que pode matar você permanentemente. Jeanne falou. Eles estão muito acostumados com a imortalidade. Scatachi ainda mantinha o tom de desdém. Como guerreira, ela sabe que a morte está sempre do seu lado e, a qualquer momento, pode tirar sua vida. Esses deuses têm tanto medo dessa chamada morte que nem se atrevem a lutar contra um invasor que possa prejudicá-los. Acho que se algo acontecer,
Apenas os deuses primordiais e Amaterasu farão alguma coisa. Analisou a situação com calma. Querida, você vai ficar bem? Violette ignorou tudo o que ela pediu. Claro que vai. Afinal, ele também é pai. Scartash falou com um pequeno sorriso. Ela sabe que o vínculo que o Pis de Victor tinham era muito precioso para a garotinha, e Vlad não vai fazer nada que vá deixar sua filha triste. De qualquer forma, terminamos aqui neste país. Scartash sobe do trono de gelo. Ela estica um pouco o corpo e estala o pescoço. Victor pode lidar com o resto. Ellie disse que ia capturar os vampiros japoneses para aprender o yoki que os Shoukai usam. Scartash coloca a mão no queixo enquanto ela parecia estar falando consigo mesma em voz alta. As mulheres ao redor dele estavam acostumadas com sua loucura. Interessante, eu nunca tive a intenção de aprender yoki porque isso entraria em conflito com minha base. Mas Victor ainda está aprendendo. Ela continuou falando sozinha, e lentamente seu sorriso cresceu. Era um sorriso expectante. Vou voltar para casa. Tenho que me preparar para o encontro de seres sobrenaturais. Saz estreitou os olhos um pouco. Minha mãe vai a esta reunião também? Acho que sim. Tudo depende da vontade do rei. Mas acho que ele vai pegar as 3 principais contagens de vampiros. O que significa, Fulger, Snow e Scarlet. Ela terá que voltar, já que apenas o Conde Vampiro pode participar disso. Você não é uma condessa. Você está agindo apenas como substituta de sua mãe, mas em reuniões como esta, a própria condessa deve estar presente em a carne e os ossos. Hugo. Quando isso vai acontecer? Não sei. Violette parece que ficou surda de repente. Tudo dependia do representante desse evento. Ele é quem decide quando isso acontece. Scartash falou. Representante. Ouvindo essa palavra pela primeira vez, Saz e Violette não sabiam o que dizer. Este ano é a facção dos deuses, certo? Quem é o representante deles? Jeanne falou porque, antes mesmo de dormir, ouvira rumores sobre esse evento que aconteceria em alguns anos. Ela estava meio que no assunto. Quem sabe? Ainda não foi anunciado. Mas se vamos falar sobre as principais forças dos deuses, provavelmente será Thor, Shiva, Zeus, Takemi Kazushi ou Frog quem vencerá. Ugh, isso vai ser uma bagunça. Ana não pode deixar de falar. Bem, o organizador estará lá, e ele garantirá que tudo corra bem. Agora que penso nisso, quem é o organizador? Jeanne nunca teve a oportunidade de conhecer esse ser capaz de administrar tantas existências conturbadas. A existência mais problemática que você pode imaginar. O dono da prisão do limbo. Scartash fez uma careta quando pensou naquele ser. Ele não parecia ser forte, mas também não parecia ser fraco. Ele é como uma junção de todas as contradições do mundo. E porque ele é dono do limbo, uma prisão que nos níveis mais profundos pode aprisionar até mesmo um rei-deus, e ele é uma existência que ninguém quer estar do lado ruim. Pelo menos ele é de uma facção neutra. Pensou Scartash. As 4 mulheres pensaram na prisão que havia em Nightingale. Mesmo Jeanne e Ana realmente não sabem sobre essa prisão, apenas o próprio Vlad sabe algo sobre isso, e por que a prisão estava em Nightingale. Sim. Jeanne falou depois de olhar para Ana por alguns segundos. Ela parecia querer saber sua opinião, e quando a Sucubo assentiu, ela continuou, quando falarmos com aquele homem, estaremos de volta. Entendo. Lembre-se do meu conselho, Victor não é estúpido, então não tente enganá-lo. Você só vai falhar. Nós sabemos. Os dois disseram ao pensar na cena de Victor explicando como analisava as pessoas. E depois ao fato de que esse homem é um homem que, Scartash Scarlet está interessado. Pelo amor de Deus, ele tem coragem de provocar a vampira mais forte. Jeanne e Ana conhecem muito bem o destino daqueles que pensam que podem tirar vantagem de Scartash. Mesmo a tortura do inferno parecia gentil em comparação com o que Scartash fazia com suas vítimas. A visão de Victor beijando Scartash não pode desaparecer de suas mentes. E vocês dois? Scartash olhou para Saz e Violette. Diabos não. Eu não quero voltar para aquele inferno de papelada ainda. Violette recusou fervorosamente. Querida, precisa me encher por 7 dias. Eu não vou voltar para aquele inferno até que eu seja igual a Sasa. Pensou Violette. Eu volto. Preciso falar com minha mãe. Sasa riu um pouco. Ela queria contar a novidade para Natasha e achou que sua mãe iria ranger as unhas de inveja. Em verdade,
Provavelmente, ela dirá, finalmente, foda-se. Agora eu posso atacá-lo, certo? Saz achou que essa situação era mais provável de acontecer. Scatashi estreitou os olhos ao lembrar que havia uma mulher que sempre deixou claro que queria Victor. Seu amado discípulo. Seu amado Victor. Cadela. Scatashi range os dentes, mas faz o possível para ignorar esse sentimento. Afinal, ela sabe que foi a culpada por nunca perceber os sinais óbvios do que sentia por Victor. Ela realmente estava amaldiçoando sua densidade agora. Okai. Scatashi Okizati Viole, Kayormaid. Yeah. Violette revirou os olhos quando pensou que as pessoas estavam abusando de sua empregada. Ela não é um ônibus, sabe? Quando Violette pega seu telefone, portal aparece na sala. Eu estou aqui. Violette abriu a boca um pouco em choque. Ainda não te liguei. Nathalie apenas apontou enquanto sorria. As mulheres olharam para cima e viram um pequeno círculo no céu. Eu estava ouvindo tudo. Desde quando? Desde o início. Ela respondeu com o mesmo sorriso. As mulheres estreitaram os olhos, não notaram nada. Nem mesmo Scatashi notou nada. Oh, não se preocupe, eu não costumo fazer isso. Esta foi uma ocasião rara. Nathalie explicaria por que fez isso, considerando que ela sabe como os vampiros são paranoicos. Nathalie, por que você não disse desde o início que poderia fazer isso? Você é muito útil para espionar as pessoas. Quero dizer. Não era óbvio que, desde o início, eu poderia fazer isso. Scatashi olhou para Nathalie, confuso. Lord Victor está usando isso para espionar as pessoas o tempo todo. O que? Desde o momento em que expliquei a ele sobre meus poderes, ele me fez usar meus poderes de maneiras bastante interessantes. O pequeno portal onde ele jogou aquela nuke no inferno era apenas a ponta do iceberg. Ana abriu a boca em choque com o que ela tinha acabado de ouvir. Bem, faz sentido, eu acho. Ela controla o espaço. Jeanne comentou. Errado, eu não controlo o espaço. Não estou no nível do meu pai. Meu poder apenas cria um buraco no espaço do ponto A ao ponto B. Ela explicou. Apenas me mande de volta para casa. Vou pensar em maneiras de usar seu poder. Com dessas Scatashi. O que? Eu só obedeço às ordens do clã da neve. De Lord Victor. Ela pensou, mas guardou para si mesma. Ah, mas e o Victor? Ele é meu marido. Quem falou foi Violette. Faz sentido. Scatashi falou. De qualquer forma, faça um portal para o meu território. Claro. Ela estala o dedo e um portal aparece. Bem. O que temos aqui? Victor disse enquanto olhava para o que parecia ser uma vila nas montanhas. Todo lugar é protegido por yokai. E ainda assim, você conseguiu passar por todos eles. O sorriso de Victor cresceu. Sim. Shinji não gostou nada do sorriso do homem à sua frente. Eu realmente não tenho sorte. Jintoki murmurou. De certa forma, estou realmente impressionado que você tenha conseguido perder tanto dinheiro em menos do que 4 dias. Comentou Maria. Isso já pode ser chamado de talento. Continuou Roberta. Azar não explica isso. Roxane falou. Quero dizer. Que tipo de idiota aposta seu dinheiro no jogo? Ele tinha dinheiro suficiente para viver uma vida boa por muito tempo. Eva explicou. Eu não entendo esse jogo chamado Pachinko. Qual é a graça disso? Comentou Roxane. Não tente entender. É melhor para sua saúde mental. Kaguya falou em um tom sério. Na verdade, de fato. O jogo nunca é uma coisa boa, só os perdedores fazem isso. Bruna falou com Roxane. Já vi idiotas perderem a vida por causa do jogo, então é melhor evitá-lo, Roxane. Nero falou. Ok. Roxane assentiu. Eka. Ao ver o grupo de belas donzelas falando sobre ele, sentiu várias flechas perfurarem seu coração. Jintoki se sentiu estranho agora, pois, embora estivesse cercado por muitas mulheres bonitas, não sentia nada. Por quê? Seus olhos lentamente se voltam para Victor. Aquele homem é incrivelmente bonito. Que porra é essa? Ele estava realmente questionando sua sexualidade agora. Ele sabe que não é gay, tem várias revistas pornográficas e se interessa por mulheres desde jovem. Mas, quando ele viu Victor pela primeira vez, ele sentiu que a beleza de qualquer mulher não era comparável.
É como se você olhasse para uma pizza feita por um chefe 5 estrelas e todas as pessoas ao redor fossem apenas 3 estrelas. E para piorar a situação, Victor não era 5 estrelas, ele era 10 estrelas. Ele realmente precisa usar uma máscara. Sinto meu bom senso quebrando aqui. O que Shinji estava experimentando agora era o efeito da benção de Afrodite. Quando a deusa da beleza vem, todos são obrigados a olhar para ele e admirar sua beleza. E como alguém que tem sua bênção, um efeito semelhante acontece com Victor. Mestre, o que devemos fazer? Kaguya perguntou a Victor, que estava olhando para a vila. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você